Boa noite, igreja. Tá todo mundo bem? Amém, que bom. Tá. Calor? Muito, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Eu já estava conversando com algumas pessoas que eu fui criado no Evangelho e já passei por momentos piores. A gente contava nos dedos, a igreja tinha 2 ventiladores, a igreja devia ser um pouco maior do que a metade aqui, tinha 2 ventiladores. Aí você imagina onde pegava o vento, como é que era disputado. Quase que no tapa. Mas aí as coisas vão progredindo, vão melhorando. Lá na Rua 5 nós tínhamos um conforto maior. Mas tínhamos uma coluna no meio da igreja. Tínhamos problema com chuva, que enchia a igreja, virava e mexia, a calha transbordava. Passamos por alguns apertos, quase perdemos uma televisão por causa disso. No meio do culto estava a gente correndo, porque a água estava caindo em cima da televisão, aquelas coisas todas, né? Mas aqui nós estamos naquilo que nos pertence, aquilo que estamos construindo, aquilo que estamos fazendo. Isso é a bondade do Senhor que tem nos acompanhado a cada dia. Ao chegar aqui, ou melhor, ao descer, e fui lá embaixo falar com Solange, tive uma triste notícia. Um rapaz que é membro aqui da nossa igreja, está trabalhando conosco lá na projeção, para a internet, o Douglas, a mãe dele veio falecer agora, e o diácono Romildo foi acompanhar ele, a Isabela, que é a namorada dele, até a UPA onde a mãe dele estava internada, e ela teve 5 paradas cardíacas de ontem para hoje. E aí eu queria que você orasse pela vida do Douglas, orasse pela família, para que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando e consolando nesta hora, já que as nossas palavras não conseguem fazer isso. Por mais palavras bonitas que nós possamos expressar e dizer, neste momento é muito difícil. O Douglas é um rapaz jovem e nesse momento é um momento mais difícil ainda. Perder a mãe, eu lembro da minha história, também perdi minha mãe novo, e é um momento muito difícil da vida da gente. Mas estaremos orando pela vida do Douglas e pela vida daqueles também que estão enfermos, para que Deus venha consolar e confortar o coração das pessoas. Eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite, depois nós daremos continuidade à pregação da palavra do Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, na beleza da sua santidade, para agradecer e bendizer o teu nome, para dizer que o Senhor é o primeiro e único em nossas vidas. Senhor Deus, queremos ser atraídos pelo teu Santo Espírito, e que a tua palavra nos conduza em espírito e em verdade a cada dia. Colocamos a vida do Douglas nas suas mãos, dos seus familiares, sua parentela, para que nesse momento o Espírito Santo do Senhor possa consolar e confortar estes corações. Nós sabemos que este é um momento difícil, mas o Senhor conhece cada situação. E aprova o Senhor recolher a mãe do teu servo, neste dia, neste momento. Nós te agradecemos pelo teu favor. Continua operando e agindo, Pai, na vida daqueles que estão enfermos, acamados. Ó Pai, pela situação da Covid que assola o mundo inteiro, Pai. Mas nós sabemos que tudo está no controle do Senhor, que nada sai da sua providência. As vacinas que estão sendo produzidas, pensadas, estudadas nesse tempo, vai dando sabedoria e discernimento, Senhor Deus, aos cientistas, aos médicos, Senhor Deus, para que nesse tempo possa haver, Senhor Deus, uma vacina de prevenção, mas também, Pai, de proteção, para não mais propagação deste vírus. Mas nós sabemos que tudo pertence ao Senhor, e tudo está dentro do tempo e do plano e do projeto do Senhor. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e compaixão, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós estamos no livro de Atos, lá no aplicativo. É o livro que nós estamos estudando esse mês. Aí vamos até dia 31 de dezembro, terminando no capítulo 28 de Atos. E aí estaremos lá. E esse texto aqui
foi colocado lá na semana passada, um texto da semana passada. E aí eu estava com esse texto aqui, que nós estamos no momento, chegando aí, Natal, Ano Novo, época de confraternização esse ano, vai ser menos, vai ser menor, devido às restrições impostas pela sociedade, impostas pelos governos e pelas autoridades estabelecidas. Mas é um momento de nós falarmos de solidariedade, de nós falarmos de compartilhamento, de falarmos de tudo aquilo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, que o Senhor nos fornece, e como temos utilizado, e como temos usado os bens, os recursos, a vida, os talentos, os dons, os projetos que o Senhor nos dá. Como temos compartilhado tudo isso? E aí o nosso tema nesta noite é: o que temos oferecido às pessoas? O que temos doado às pessoas? Às vezes você pode colocar no seu coração e dizer: pastor, eu sou uma pessoa solidária. Eu dou roupa, eu dou cesta básica, eu dou alimentos, eu dou recursos, eu ajudo as pessoas. Que bom que você faz isso. Mas nós vamos ver nesse texto que nós precisamos doar além disso. Então, eu queria que você lesse o texto junto comigo e prestasse bem atenção nesse texto. E depois nós vamos falar o que tem nesse texto que muitas das vezes passa, como nós dizemos aí, batido e nós não percebemos. Então, diz assim um texto: certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas, ou hora nona. Estavam ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias, ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso ou Porta Formosa, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para o coxo e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho dinheiro, mas o que tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era um mendigo que ficava sentado no portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Algo extraordinário aconteceu. Um homem que até então vivia na porta do templo, paralítico, as pessoas passavam, ele era colocado ali para pedir recursos. Todos os dias. E aí, naquele dia, os apóstolos passaram por ali. E o que temos oferecido às pessoas? O que temos doado para as pessoas? O que temos dado às pessoas? E aí é essa pergunta que eu faço para você e faço para mim primeiramente. O que precisamos oferecer às pessoas? Será que somente roupas, alimentos, recursos? Tem 5 coisas aqui que os apóstolos oferecem a esse homem, que nós precisamos oferecer às pessoas. Faz parte do ministério que o Senhor nos confiou, faz parte do Evangelho, sermos solidários, sermos empáticos, sofrer a dor do outro, sofrer
o sofrimento do outro, padecer com o outro, mas também nos alegrar com o outro. Porque este é o Evangelho. Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Isso é o Evangelho. O Evangelho é compartilhamento. O Evangelho não é reter, como muitos acham. Existem pregações hoje que o sujeito só retém. Ele conta assim um testemunho que ganhou tanto, mas você não vê ele falando que compartilhou nada daquilo que ele ganhou. Ele não fala em compartilhar. Porque no Evangelho não se divide. No Evangelho você compartilha. No Evangelho existem duas coisas. Uma que você não soma, você multiplica. E no Evangelho você não divide, você compartilha. Então nós devemos compartilhar aquilo que o Senhor nos concede, aquilo que o Senhor nos dá. Então aqui nós vemos que os apóstolos eles passaram a compartilhar aquilo que eles tinham. Então o que temos oferecido às pessoas? O que temos doado às pessoas? Então a primeira coisa que eles oferecem ao paralítico que está lá no portão formoso. Está aí no versículo 4. A primeira coisa que eles oferecem um exemplo de vida. Olha o que ele diz aí no versículo 4. Eles oraram firmemente para o paralítico. E Pedro disse, olhe para nós. Aí tem muita gente que fala assim, não, olha para Cristo. Pedro assume a sua responsabilidade. Porque aquilo que recebi do Senhor, não posso deixar de transmitir. Então Pedro chama a responsabilidade para si. E nós, muitas das vezes, transferimos essa responsabilidade. Isso se chama síndrome adâmica. Transferir a responsabilidade para o terceiro. No caso de Adão, transferiu a responsabilidade para Eva. Eva, já contaminada pela síndrome adâmica, transferiu para quem? Para a serpente. A serpente não tinha ninguém para transferir, tomou a culpa. Aí tudo é culpa do diabo. É por isso, gente, porque Eva transmitiu, a serpente não transmitiu para ninguém, então tudo é culpa dela. Mas não funciona assim no reino de Deus. Pedro diz o quê? Olha para nós. Então ele oferece para esse homem o quê? Um exemplo de vida. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem algo para oferecer. Ele tem algo para dar. E aí a resposta para mim e para você é, nós temos algo para dar a alguém? Quando alguém chega falando algum problema, nós somos aquele que, na verdade, tenta amenizar, tenta apagar, ou é aquele que bota querosene para o fogo pegar mais forte? Quem somos nós? No meio de uma discussão, o que você faz? Tenta acalmar os ânimos ou é você que bota mais pimenta para o negócio ficar mais agitado? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Quem somos nós no meio deste tempo que nós vivemos, que tudo é motivo para discordar, que tudo é motivo para brigar? Qualquer motivo é motivo para dividir. Então esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não divide, o Evangelho de Cristo junta. Ele atrai. Nós não atraímos ninguém por nós mesmos, não, nós atraímos as pessoas porque o Evangelho de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, por isso que as pessoas vêm. Então ele oferece um exemplo de vida, olha para nós, olha para mim. E Pedro fala isso porque ele confia em João. Aí vem uma outra questão, você confia com quem você anda? Porque ele fala assim, ele podia falar, olha para mim. Mas ele diz o quê? Olha para nós. Porque quem está andando com ele é de confiança. Não é qualquer um. Porque ele sabia que podia compartilhar com João esse exemplo de vida. Então ele fala, olha para nós. E aí, a segunda coisa que eles oferecem esperança. O que você tem oferecido nas suas palavras? Alguém chega perto de você e pede oração porque uma pessoa está enfermo. Qual é a sua palavra?
Ih, rapaz, esse caso eu conheço, tem jeito não. Ih, rapaz, já vi uns 10 morrer disso. O que? Covid? 180 mil mortos. É essa a sua palavra? O que você dá à pessoa? Queria você falar que tem 180 mil mortos no Brasil, não dá esperança a ninguém, gente. Qual é a sua palavra de esperança para as pessoas? O mundo está sem esperança. Então nós precisamos ter esperança. E transmitir essa esperança. As pessoas precisam ver esperança em nós, nas nossas atitudes. Então eles dizem aí no versículo 5, o homem olhou para eles esperando alguma coisa. Quando ele diz, olha para nós, o homem entendeu que eles tinham uma resposta para dar, algo para oferecer. Então Pedro cria no coração daquele homem uma esperança de algo bom. De algo que pudesse mudar a vida dele. Então, querido, ofereça esperança. Tem problemas que nós não temos como resolver. Tem coisas que a gente não precisa falar, a gente só precisa emprestar o ombro para alguém chorar. Às vezes a pessoa quer ser ouvida. A pessoa quer desabafar. E aí a pessoa começa a falar e você, não, sei disso. Deixa a pessoa chorar. Às vezes a pessoa quer chorar e você fala, não chora não, Deus é bom. Não, deixa a pessoa chorar. Porque a pessoa às vezes precisa chorar. Chorar é uma reação natural do ser humano no momento de dificuldade que você não consegue fazer nada. Então nós precisamos transmitir, olhar para as pessoas, dar esperança às pessoas. E é o que os apóstolos fazem. Então o homem olhou com esperança para eles. A terceira coisa, precisamos oferecer a coisa mais importante que temos. Vira para a pessoa que está perto de você e vamos lhe falar lá. Precisamos oferecer o que temos de mais. O que você tem de mais importante na sua vida? De repente você é uma pessoa abastada. Tem uma casa boa, tem um carro novo, está com uma conta gorda, cheia. Aí você acha que pode oferecer recursos. Não, até pode. Mas não é isso que o texto está falando. O texto não está falando disso, o texto está falando do mais importante que temos. Que eu e você temos. Nós temos a chave do céu. Quando o Senhor fala a Pedro, vou te dar as chaves do céu. Jesus não está falando com Pedro, gente. Jesus está falando comigo e com você. Porque quando Pedro faz uma revelação, Jesus fala assim, quem o povo diz que eu sou? Diz que é Isaías, Jeremias, João Batista ressuscitado. E vocês dizem quem eu sou? Aí o que Pedro fala? Eu disse que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala o quê? Sobre esta revelação que o Espírito Santo te deu, que o próprio Deus te deu. Eu vou pousar, eu vou colocar, eu vou estabelecer a minha igreja sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está baseada nisso. Nessa revelação que Pedro teve. Aí quando fala, Pedro, eu vou te dar a chave dos céus, não está falando Pedro, está falando igreja. Porque quem tem a chave dos céus é a igreja. Porque nós temos a mensagem da vida eterna. A mensagem da vida eterna pertence a mim e a você que pregamos o Evangelho. Então a chave dos céus é dada à igreja para anunciarmos as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é isso que temos que oferecer às pessoas. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão procurando uma palavra de vida. E às vezes nós, por estarmos neste mundo, sofrendo as mazelas deste mundo, dessa sociedade corrupta, nós não temos palavra de esperança, não temos palavra de vida, temos palavra de morte, de desespero. O conformismo muitas das vezes toma conta do nosso coração.
E nós não podemos nos amoldar a este mundo, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12. Não vos amoldeis, não pareceis, não tome a forma deste mundo, mas renova a sua mente. Não é Deus que vai renovar, não é o Espírito Santo, não, é você que tem que renovar, é você que tem que procurar nas Escrituras que nós estamos acima desse tempo presente. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então, quando a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos. Mesmo que a enfermidade chega, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque somos pessoas boas? Porque somos fortes? Não, porque Ele nos amou. Então nós vemos que a palavra nos traz esperança, e é isso que nós precisamos transmitir para as pessoas. Que Jesus veio para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Não quer dizer que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai ter uma casa de praia, que você vai ter um carro zero. Não é isso que a palavra está dizendo, não. Vida abundante é você saber que vai passar por aflições, vai passar por dificuldade, mas que Deus está no controle da sua vida. Não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Não vai cair uma folha da árvore da sua casa sem que Deus permita. Ah, pastor, mas cai muita folha lá na minha casa, uma sujeirada só no quintal. Será que Deus conta todas as folhas? Conta. Pastor, todo dia eu passo a mão no meu cabelo e cai um montão de cabelo. Será que Deus conta? Conta. Porque esta é a palavra dele. E ele não pode voltar atrás naquilo que nos falou, naquilo que nos prometeu, naquilo que ele falou que vai fazer por nós. Então nós precisamos acreditar nisto e crer na esperança do Filho de Deus em nossas vidas. Então eles falam para o paralítico. Imagine você nessa situação do paralítico, esmolando, esperando alguma coisa, e o sujeito fala assim, olha para mim, olha para nós. Opa, vem alguma coisa boa aí. Vai sair uma garopa, de repente uma onça. Garopa é a nota de 100, gente. Ou então o lobo-guará, que é a nota de 200 nova agora. O cara vai ficar logo pensando nisso, né? Vai vir um lobo-guará aí, uma garopa. Se vier até umas tartarugas, tá bom, tartaruga é de 10. O cara está pensando. Aí Pedro meio que joga um balde de água fria na cabeça do cara. Coloca o texto aí para mim, Michel. Versículo 6. Aí na parte B ali, o que Pedro diz? Não tenho ouro nem prata, nem... Eita! Não tem lobo-guará, não tem garopa, não tem nada. Mas o que eu tenho, que vale muito mais do que isso, eu te dou. O que eu tenho vale muito mais do que os recursos. Vale muito mais daquilo que você pode imaginar. Isso eu te dou, porque isso eu tenho. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho recursos, não tenho nota, não tenho bens. Mas o que eu tenho é muito melhor do que isso. Eu te dou o poder do nome de Jesus. Então, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Qualquer recurso que Pedro pudesse tirar do bolso e dar para aquele homem, não se compara ao que Pedro oferece, que é muito mais importante do que qualquer valor que ele poderia ter para oferecer àquele homem. Porque qualquer valor que Pedro desse ia resolver o problema momentaneamente. Mas Pedro oferece algo além. E é isso que eu e você temos. Esse poder também nos foi dado. Porque o mesmo poder que Deus ortogou aos apóstolos, ortogou aos discípulos, que ortogou a nós. O poder é o mesmo. O que muda é a nossa ousadia em crer. Então, quando a gente ora para alguém ser curado, é porque a gente acredita que vai ser curado. A gente não ora só para fazer uma média. Só porque a função sacerdotal impute isso em nós. Não, é porque nós cremos que a pessoa vai ser curada.
Se vai ser ou não, não pertence a nós, mas nós cremos. E Pedro diz para o homem: levanta e anda. E aí vem a quarta coisa que precisamos oferecer. Além de oferecer o que é mais importante, aí vem o fundamental. Nós precisamos oferecer solidariedade. Pedro fala para o homem: levanta e anda. Mas o texto diz que em seguida Pedro fez o quê? Pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Pedro deu a ordem, mas Pedro deu a mão. Pedro foi solidário. Às vezes a gente quer orar, mas não quer compartilhar. A gente quer orar, mas não quer ser empático. E Pedro é empático, Pedro sente o outro, toca no outro. E aí Pedro ajuda o homem a se colocar de pé. Pedro é solidário. Aí eu volto lá no começo, o que nós estamos oferecendo às pessoas? O que estamos doando às pessoas? Será que as pessoas podem contar conosco? No momento de tristeza, no momento de sofrimento? Eu sou meio ruim com as palavras no momento de perda. Eu evito falar porque eu sou meio... Não é que eu seja insensível, não. Mas a gente sabe que as palavras, elas têm uma profundidade muito grande. Então é melhor você ficar quieto do que você falar a palavra errada. E trazer desesperança no coração. Então, no momento de aflição, muitas das vezes a pessoa só quer um abraço. Então, tem pessoas que, às vezes, você está num velório, você está num sepultamento, e as pessoas, em vez de ficar quietas, ficam falando coisa, tentando desenterrar troço velho. E a pessoa já morreu, gente. Aí fica lembrando de coisas que não acrescentam em nada. Só divide, só traz aborrecimento, só traz sofrimento. Então nós precisamos entender que a solidariedade ela vai além. Então nós precisamos compartilhar com as pessoas aquilo que temos de mais importante, que é a palavra, que é a vida, que é a fé que o Senhor nos deu. Mas também precisamos prestar o ombro, dar a mão, estar junto. Irmão, se precisar nós estamos juntos, vamos orar junto, vamos crescer junto. Precisar liga, precisar a gente vai lá. Porque é isso que as pessoas precisam, é isso que as pessoas buscam, alguém que seja solidário. E às vezes esse sentimento se perde no nosso coração devido a tantas mazelas da vida. E aí tem aquele ditado que ninguém é muito rico que não precise de ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Porque quando você busca, no Evangelho principalmente, isso também acontece na prática, quando a igreja da Judéia passou por um período de fome, a igreja que mais contribuiu com os irmãos de Jerusalém foi a igreja mais pobre que tinha, que era a igreja da Macedônia. Que o apóstolo Paulo vai até falar, dentre as igrejas que cooperaram com os irmãos de Jerusalém, a que tinha menos condição, que tinha menos recurso, foi a que chegou mais junto. Por quê? Porque é solidário. Não é pelo recurso financeiro, é pelo amor que tem. Então tem amor pelo outro. Tem amor de Deus no seu coração. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. E tem que nos constranger. O tempo todo. Porque pessoas estão se perdendo, pessoas estão partindo. E às vezes a gente se esquece da palavra de salvação que nós temos, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. E aí, além da solidariedade, precisamos oferecer a nossa gratidão a Deus. Isso tudo aqui, uma coisa está ligada na outra.
Uma coisa faz parte da outra. É um passo a passo que vai se seguindo. Pedro dá o exemplo de vida, esperança àquele homem, oferece o que tem de mais importante, ele dá solidariedade ao estender a mão, e agora, ele vai compartilhar a vitória daquele irmão. Ele vai se alegrar com o irmão, porque ele é solidário no sofrimento, mas ele também é solidário agora na hora de se rir. Na hora do sofrimento ele compartilha, e na hora da alegria ele compartilha também. Chorar com os que choram, mas sorrir com os que sorriem. Esse é o Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos ressuscitar em nós, resgatar em nós, trazer à tona. Quando a pessoa está chorando, a gente tem que chorar junto. Quando a pessoa está se alegrando, a gente tem que se alegrar junto. Muitas das vezes a gente vê pessoas que não conseguem se alegrar com o sucesso do outro. Pessoas que não conseguem se alegrar com a alegria do outro. Isso é muito ruim. Principalmente no Evangelho. Não é difícil a gente ver. Porque o Evangelho, ele foi feito, ele é as boas novas de Deus para mim e para você. A boa mensagem, a boa notícia. Então, quando um irmão meu tem sucesso, esse sucesso também é meu. Quando algum irmão da igreja consegue uma vitória, essa vitória também é uma, porque eu sou um com ele. E ele é um comigo. Então, quando eu me alegro com algum dos meus irmãos que consegue algum benefício na vida, meus irmãos físicos, eu estou me alegrando com eles, é por quê? Porque eu sou um com eles. Somos de sangue, mas também com os irmãos da igreja eu tenho que me alegrar, porque nós também somos um, em Cristo. Então, nós precisamos nos alegrar na hora da alegria e chorar na hora da tristeza, porque este é o que o Senhor nos deu. Você lembra da história? Jesus recebe uma notícia de que o amigo dele está doente. Jesus fala assim, não, Lázaro está só dormindo. Aí os apóstolos falam assim, já que ele está dormindo, tá bom. Mas Jesus já estava falando, já foi. E aí quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. E aí Jesus vai falar com as irmãs de Lázaro. Jesus é Deus, gente. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Sabia, claro. Isso é um fato. Mas Jesus, ao sempre presenciar a cena de Marta e Maria chorando, porque o irmão faleceu, o que Jesus faz? Não, deixa comigo que eu vou resolver essa parada aí. É isso? Não. Jesus chora junto. Mas peraí, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas ele é solidário. Ele se compadece da pessoa. Ele se compadece do meu e do seu sofrimento. Então nós precisamos aprender isso. Então, querido, isso aqui é fundamental na nossa vida. Ele diz assim no versículo 8. Ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. Ele quem? O paralítico. Depois entrou no pátio do templo com eles. Quem? Pedro e João. Há uma sequência naquilo que nós precisamos fazer com o outro. Ele compartilhou no sofrimento, mas ele também está compartilhando na alegria. Ele vai até o final. Ele simplesmente não só realiza o milagre ali e deixa o sujeito para lá. Ele agora vai celebrar, vai comemorar. E comemorar onde? Lá no churrasco? Não, no templo. Opa, vamos fazer uma churrascada ali, vamos comemorar, fazer uma festa. Não, vamos celebrar e comemorar onde? Na casa do Senhor.
é o lugar da gratidão. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas ingratas nesse tempo. As pessoas pedem oração, as pessoas pedem socorro, as pessoas pedem ajuda, pedem um favor, mas as pessoas se esquecem de agradecer. Esquecem de dizer muito obrigado. Porque eu aprendi uma coisa muito interessante. Toda vez que eu agradeço alguém, eu não estou agradecendo somente a pessoa. Eu estou agradecendo a Deus, porque colocou uma pessoa útil no meu caminho. Toda vez que eu sou ingrato com alguém, o processo é o mesmo. Eu não estou sendo ingrato só com a pessoa. Eu estou sendo ingrato com Deus. É assim que funciona. A gratidão e a ingratidão não é somente com as pessoas, é com Deus. Se eu não agradeço as pessoas, eu não agradeço a Deus, gente. Ah, não, pastor, mas eu agradeço a Deus. Aquele que não consegue amar a Deus, que não vê, e diz que, ou melhor, aquele que consegue dizer que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, ele é mentiroso. É o fato, o princípio é o mesmo. Se eu consigo dizer que amo a Deus que eu não vejo, mas tenho ódio do meu irmão, tenho raiva do meu irmão que vejo, eu sou mentiroso. Sou eu que estou dizendo não. Se você quiser reclamar, vai reclamar com João. Foi ele que falou isso lá na primeira carta dele. Eu estou só reproduzindo o que ele falou. A gratidão, o princípio é o mesmo. Se eu não agradeço a pessoa que me fez um bem, eu estou sendo ingrato com a pessoa e com Deus. Porque o princípio é o mesmo. Quando eu agradeço alguém, eu estou agradecendo a Deus. Quando eu amo alguém, eu estou amando a Deus. Quando eu não amo uma pessoa, eu não estou amando a Deus. Só para a gente encerrar. Jesus falou lá no julgamento das nações, lá em Mateus 25, que quando a gente não visita, a gente não socorre, a gente não ajuda, a gente não abençoa, a um pequenino nós estamos deixando de fazer a ele. É sempre o mesmo princípio. Quando eu ajudo alguém, eu estou fazendo ao Senhor. Quando eu recebo ajuda, a ajuda também é porque o Senhor providenciou. É sempre assim. Então, querido, seja solidário, ame, mas não ame somente de palavras, ame de ações efetivas. Socorra, apoie. Não precisa falar muito, não. Só precisa estar lá. As pessoas precisam saber que pode confiar. Quando a pessoa fala assim, você pode orar por mim? Já passou por essa experiência, no meio da rua, a pessoa do nada te pede oração? Aí você fala, vou orar sim, e esquece. Aquela pessoa não te pediu oração por nada não, gente. Aquela pessoa pediu oração porque o Espírito Santo de Deus colocou no seu caminho. Ninguém te pede oração se o Espírito Santo de Deus não fala com aquela pessoa, gente. Eu não estou sendo negligente com a pessoa, estou sendo negligente com Deus. E a gente precisa entender isso. Então esse é um tempo da gente despertar. Eu me lembro uns anos atrás, o pastor Renê, assim perto do final do ano, ele fez um culto e ele chamou, uma quarta-feira mesmo, colocou todos os diáconos lá na frente e falou justamente que nós precisamos nos avaliar. E aí, como é que foi o seu ano? Como está a sua vida nesse tempo? O que você fez nessa pandemia? Quantas pessoas você abençoou direta e indiretamente? O quanto você abriu mão ou o quanto você reteu? É o momento de nós nos avaliarmos. Queria chamar os músicos aqui, nós vamos cantar uma canção que diz: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Essa é uma canção antiga que eu gosto muito, que nos faz pensar o que nós temos ofertado aos nossos irmãos, o que temos entregado.
É as primícias, é o que nos resta? É as primícias ou é o que está sobrando?